Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje, o foco da nossa investigação é, assim, uma daquelas figuras que redefiniram as estruturas do pensamento no Brasil. Estamos falando de Anísio Teixeira. E do impacto monumental das concepções dele sobre educação, no século XX. Exatamente. E a nossa missão hoje, para quem nos escuta e acompanha esta análise, vai muito além de repassar uma biografia ou listar marcos históricos. O objetivo é dissecar a própria arquitetura do aprendizado que ele propôs. Queremos entender as engrenagens filosóficas que tentaram mudar para sempre a forma como o conhecimento é construído. E, claro, extrair os conceitos essenciais que qualquer pessoa interessada em desenvolvimento humano, cognição e autonomia intelectual precisa dominar. Então, certo, vamos desempacotar isso. Bom, para darmos o pontapé inicial nessa desconstrução, a gente precisa olhar para a magnitude da ambição que temos em mãos. O material que fundamenta a nossa análise coloca o Anísio Teixeira não apenas como um acadêmico, mas como o principal idealizador das mudanças na educação brasileira no século XX. E isso não é pouca coisa. Não mesmo. Isso exige que a gente encare o cenário da época. Não se tratava de propor pequenos ajustes em um sistema que já funcionava. Tratava-se de diagnosticar uma falha estrutural profunda na forma como uma sociedade inteira concebia a transferência de conhecimento. E tentar reescrever o código-fonte dessa sociedade. O que nos leva diretamente à bússola intelectual que guiou essa reescrita. Porque toda essa arquitetura de mudança não surgiu em um vácuo, Há uma influência claríssima que é de John Dewey. Exato, John Dewey. E é a partir dessa base filosófica que nasce o que chamamos de movimento Escola Nova. Mas assim, sendo o advogado do diabo aqui por um momento. Pode falar. Escola Nova parece um termo de marketing inofensivo hoje em dia, sabe? Qualquer instituição faz uma reforma no prédio, pinta a fachada e já se chama de Escola Nova. Com certeza. Qual era a ameaça real, a ruptura profunda que esse movimento representava para o status quo do século XX? A parte fascinante aqui é justamente o choque epistemológico que essa ruptura causou. A filosofia de Dewey, que Anísio Teixeira absorveu e adaptou para a realidade brasileira, pressupõe que o conhecimento não é um objeto estático. Certo. No paradigma anterior, o conhecimento era tratado como um patrimônio acumulado por gerações passadas, guardado a 7 chaves pelas instituições. Como se fosse um cofre, Isso, como um cofre, e que deveria ser simplesmente transferido, injetado nas mentes das novas gerações. A ruptura da escola nova é a declaração de que o conhecimento não se transfere, ele se constrói. Nossa, isso desestabiliza tudo. Desestabiliza toda a estrutura de poder de uma sociedade tradicional, porque tira o monopólio da verdade das mãos de quem ensina e o coloca no processo de investigação de quem aprende. É uma inversão total de papéis. E isso levanta uma questão estrutural gigantesca na nossa análise. Porque se o conhecimento não é mais um pacote fechado que a instituição simplesmente entrega, a própria razão de ser da instituição muda. Perfeitamente. E é nesse ponto que entramos nas 3 palavras que o nosso material define como os pilares absolutos da visão de Anísio Teixeira para a educação. A premissa de que ela deve ser pública, gratuita e democrática. Os 3 pilares fundamentais. Sim, mas deixa eu colocar uma lupa nisso. Porque as 2 primeiras palavras, pública e gratuita, elas lidam mais com a questão do acesso material, certo? O Estado financia, os portões estão abertos, não há barreira financeira. Mas por que a necessidade inegociável de amarrar a palavra democrática a esse pacote? Ter um sistema público e gratuito já não seria uma revolução gigantesca para a época? Seria uma revolução no acesso, sem dúvida, mas não no propósito. E essa distinção é vital para quem acompanha a nossa análise hoje. Se um sistema de ensino é público e gratuito, mas não é democrático, ele corre o gravíssimo risco de se tornar apenas uma máquina de doutrinação estatal. Uau, faz muito sentido. Pensemos no contexto histórico amplo do século XX, com a ascensão de diversos regimes autoritários ao redor do mundo. Muitos desses regimes investiram pesadamente em educação pública e gratuita. Era um projeto de poder. Exato.
O objetivo, no entanto, não era emancipar as pessoas, mas sim homogeneizar o pensamento. Era criar obediência cega e forjar uma lealdade inquestionável ao Estado. A palavra democrática é a trava de segurança de Anísio Teixeira. É o que impede a máquina de virar contra as pessoas. Isso mesmo. Ela garante que o acesso gratuito ao conhecimento sirva para libertar a mente e não para aprisioná-la em uma nova cartilha. Essa perspectiva muda completamente o peso da palavra. A gratuidade abre a porta do prédio, mas é a democracia que define se quem entra ali vai ser tratado como um cidadão em formação ou como uma engrenagem subordinada. Uma analogia perfeita. E o nosso material avança exatamente para o que deve acontecer lá dentro, estabelecendo que o objetivo final de tudo isso é a formação do senso crítico. Mas vamos ser honestos aqui. Senso crítico se tornou uma daquelas expressões que todo mundo usa e pouca gente realmente define. Virou palavra de ordem. Sim, em termos cognitivos e práticos. Dentro da concepção que estamos analisando agora, o que significa realmente armar alguém com senso crítico. Se conectarmos isso ao cenário maior da proposta da escola nova, o senso crítico é a capacidade de tolerar e processar a dissonância cognitiva. Ok, vamos aprofundar isso. É a habilidade de não aceitar uma informação apenas por causa da autoridade de quem a emitiu. Em um modelo autoritário, a regra é a memorização de respostas corretas. O senso crítico inverte isso. Ele é a formulação de perguntas desconfortáveis. Isso é muito poderoso. Alguém com um senso crítico desenvolvido analisa as intenções por trás de um texto, busca evidências contraditórias e entende que a maioria das questões complexas da sociedade não possui respostas binárias. Formar esse tipo de mentalidade exige um ambiente onde o erro e a dúvida sejam vistos como ferramentas de trabalho e não como falhas de caráter. Mas aí, trazendo isso para o mundo real, nós esbarramos em um problema prático colossal. Como se institucionaliza a dúvida? O material que estamos investigando afirma que a escola deve ser em si mesma um ambiente democrático. Eu tento visualizar isso e imediatamente me vem à mente o caos. É o que a maioria das pessoas pensa. Sim, porque se pegarmos dezenas de indivíduos em formação e tentarmos simular uma democracia em tempo real dentro de uma sala, com negociações constantes e choque de ideias, isso não destrói a disciplina necessária para o aprendizado profundo. Essa é a crítica mais comum que modelos progressistas enfrentaram ao longo da história, a confusão entre democracia e anarquia. Mas a concepção de Anísio Teixeira não propõe o caos, pelo contrário. Então, como funciona a ordem nesse caso? Um ambiente verdadeiramente democrático exige um rigor estrutural muito maior do que um ambiente autoritário. No autoritarismo, a ordem é mantida pelo medo e pelo silêncio, o que, convenhamos, é intelectualmente preguiçoso. É a via fácil do controle. Exatamente. Em um ambiente democrático, a ordem é mantida pelo pacto social, pela argumentação lógica, pelo respeito ao turno de fala e pela compreensão de que a liberdade de investigação vem acompanhada da responsabilidade de justificar as próprias conclusões. Ou seja, dá muito mais trabalho. Muito mais. Transformar a escola em um laboratório do mundo real significa que os conflitos naturais da convivência humana não são reprimidos, mas sim usados como matéria-prima para o aprendizado da cidadania. O que naturalmente exige uma reconfiguração drástica da identidade de quem está ali dentro. O que nos traz para o que eu considero o núcleo duro, a grande quebra de paradigma desta nossa análise de hoje. A mudança dos papéis. Isso, a redefinição dos papéis. A literatura que estamos destrinchando crava que, sobre o modelo da escola nova, o aluno deixa de ser um receptor e passa a ser reconhecido como um sujeito ativo. E, de novo, parece muito intuitivo para nós hoje. Mas vamos explorar a carga filosófica disso. O que realmente pesa sobre os ombros de alguém quando a instituição diz, olha, a partir de agora, o aprendizado é responsabilidade sua. Você é o sujeito ativo. Possível. Quando o sistema retira a pessoa da posição de um espectador passivo, alguém que apenas anota o que é dito e reproduz na prova, ele retira também o conforto da passividade. É muito confortável só receber a resposta certa. Exatamente. Ser um sujeito ativo significa assumir a autoria do próprio processo de aprendizado. Significa que, perante um problema, a pessoa não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que a figura de autoridade forneça a solução mastigada.
Ela precisa formular hipóteses, testar, falhar, reavaliar e tentar novamente. O que deve gerar uma frustração absurda no começo. É um processo inerentemente frustrante e desgastante. O sujeito ativo é aquele que constrói as próprias ferramentas de compreensão. E isso demanda uma energia mental brutal que o modelo tradicional simplesmente não exigia. Isso joga uma luz incrível sobre a resistência histórica a esses métodos. Muitas vezes a resistência não vinha apenas de quem queria manter o controle, mas também de quem estava aprendendo. Porque a passividade é confortável, como a gente falou. Com certeza. É uma zona de conforto. E isso me faz pensar na outra face da moeda. A figura que está ali para conduzir esse processo. O material diz que o professor deixa de ser o transmissor inquestionável do saber e se transforma em um mediador. Um mediador focado em incentivar o pensamento autônomo. Isso. Mas deixe-me tensionar essa ideia um pouco. Vá em frente. Pedir para alguém que dedicou a vida a dominar uma área do conhecimento, atuar apenas como um mediador, não parece um rebaixamento do papel intelectual dessa pessoa? De forma alguma. Na verdade, é uma elevação estratosférica da complexidade do trabalho. Ser um transmissor de informações requer apenas domínio do conteúdo e uma boa dicção. Você sabe no palco e fala. Isso. Mas ser um mediador exige tudo isso, somado a um profundo conhecimento de psicologia cognitiva e uma capacidade quase cirúrgica de leitura do outro. O mediador não é um observador passivo que deixa quem está aprendendo à deriva. Então, como ele atua na prática? O mediador atua na zona de desenvolvimento daquela pessoa. Isso significa mapear constantemente como o outro está pensando, identificar onde está o gargalo no raciocínio e fornecer não a resposta, mas o estímulo exato. A pergunta incômoda, o dado contrastante, a nova perspectiva que vai forçar a pessoa a dar o próximo passo por conta própria. Nossa, eu imagino a agonia que deve ser. É um exercício de contenção gigante. Porque você tem a resposta na ponta da língua, você vê a pessoa patinando em um conceito, frustrada, a ponto de desistir, e o seu instinto natural de resgate grita para você simplesmente entregar a solução e acabar com o sofrimento dela. Mas se você fizer isso... Você sabota todo o processo de construção do pensamento autônomo. Exatamente. O mediador tem que ter a frieza de suportar o desconforto alheio em prol de um ganho cognitivo de longo prazo. Exatamente por isso o papel do mediador é tão vital e tão difícil de ser implementado em larga escala. Requer um desapego enorme. Ele exige o sacrifício do ego. No modelo tradicional, o detentor do conhecimento está em um pedestal, performando a própria sabedoria para uma plateia silenciosa. A validação do ego é imediata ali. Todos batem palma para o quão inteligente o professor é. Sim, na mediação proposta pela escola nova, o sucesso absoluto ocorre quando a pessoa que está aprendendo chega à conclusão brilhante por si mesma, muitas vezes acreditando que não precisou de ajuda alguma para chegar lá. Uau, é um trabalho de bastidores. O mediador é o arquiteto invisível do senso crítico. Ele cria o labirinto perfeito para que o outro descubra a saída e sinta a glória da descoberta. E se nós recuarmos um passo e olharmos para todas essas peças montadas juntas, é de uma sofisticação filosófica assustadora. Pensemos no desafio monumental de Anísio Teixeira ao tentar incutir isso na estrutura de um país inteiro. É uma visão de sistema completa. Sim. Ele diz que o ensino tem que ser público e gratuito por uma questão de justiça social básica. Mas ele adiciona que precisa ser democrático, porque só em um ambiente de choque de ideias, o senso crítico tem espaço para respirar. Exato. E só com senso crítico é possível que o indivíduo assuma a postura de sujeito ativo. E o único jeito de um sujeito ativo não se perder no próprio caos é tendo um mediador que calibre os desafios para gerar pensamento autônomo. É um ecossistema perfeito. Se você tira uma dessas engrenagens, a máquina inteira volta a ser uma linha de montagem de conformismo. Uma análise irrepreensível da interdependência desses conceitos. O que a nossa fonte nos apresenta hoje, através da lente de Anísio Teixeira e da sua inspiração em Dewey, não é apenas um plano de aula ou uma reforma de currículo. É algo muito maior. É um manifesto sobre como sociedades livres devem se reproduzir intelectualmente. E a genialidade de atrelar a democracia à própria mecânica do aprendizado
É o antídoto mais poderoso contra qualquer flerte com a tirania. Sem dúvida. Porque uma vez que uma mente é treinada para investigar ativamente, para questionar premissas e para não se curvar automaticamente à autoridade do mediador, essa mente se torna impossível de ser subjugada por discursos fáceis no mundo lá fora. O que é uma constatação que nos obriga a trazer toda essa imersão filosófica do século XX diretamente para o nosso colo no dia de hoje. Sim, a conexão com o presente é inevitável. Para quem nos escuta agora, a pergunta que fica martelando é: como isso se aplica à minha vida hoje, já que eu não estou mais no sistema escolar tradicional? A resposta brutal é que nós nunca precisamos tanto resgatar a postura do sujeito ativo quanto hoje. Nós vivemos na era do excesso de dados, dos algoritmos de recomendação, das bolhas de informação. Onde tudo é entregue pronto. Exatamente. A arquitetura da internet muitas vezes nos empurra de volta para o papel de receptores passivos, nos alimentando com certezas confortáveis e respostas extremamente mastigadas. É o retorno ao modelo autoritário de ensino, só que disfarçado de conveniência digital. Nossa, perfeitamente colocado. Se não exercitarmos deliberadamente o nosso senso crítico, se não atuarmos como mediadores de nós mesmos, questionando a origem e a intenção de cada informação que consumimos, nós corremos o sério risco de abdicar da autonomia de pensamento que custou tanto esforço para ser idealizada por figuras como Anísio Teixeira. Essa ponte com a atualidade é o que dá vida às nossas fontes. E isso levanta uma provocação final que considero fundamental para encerrarmos a nossa investigação e para que a nossa audiência continue refletindo. Por favor. A visão estabelecida por esses pensadores no século XX exigia a construção de um ambiente democrático, estruturado por um mediador humano, para forçar o desenvolvimento do pensamento autônomo, certo? Certo. A questão que fica para os nossos dias é: considerando que grande parte das nossas interações, do nosso consumo de notícias e da nossa busca por respostas está sendo terceirizada para plataformas digitais e sistemas automatizados que privilegiam a conveniência e o engajamento rápido? O que é a regra hoje em dia. Sim. Até que ponto esses novos ambientes estão agindo como mediadores que desafiam e expandem o nosso senso crítico? E até que ponto estão silenciosamente nos treinando para sermos, novamente, sujeitos absolutamente passivos que apenas aceitam a informação que chega na tela? Uma reflexão pesada e absolutamente necessária para levarmos conosco. E com essa provocação ecoando nas nossas mentes, nós encerramos a imersão de hoje. Foi uma análise intensa. Muito. Analisar como a arquitetura do pensamento foi desenhada no passado é, sem dúvida, a melhor ferramenta que temos para não sermos manipulados no futuro. Fica o convite constante para que todas e todos continuem desafiando certezas absolutas, exercitando a curiosidade ativa e, acima de tudo, não aceitando o conhecimento mastigado sem antes questionar o processo. E sempre lembrando da importância de sermos os sujeitos ativos do nosso próprio aprendizado. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos escuta em mais esta investigação. Sigam investigando, sigam questionando e até a próxima análise aprofundada.